Boa noite, alunos de Direito Penal 2. Eu vou começar essa videoaula de hoje falando da prova que vocês vão me enviar nos mesmos moldes que vocês enviaram os questionários, no meu zap particular, no meu e-mail particular também, que vocês sabem, com o nome somente o gabarito. Haja vista que a prova se constitui de 16 questões fechadas, ok? Bem, na primeira questão, a questão da progressão de regime no cumprimento de pena. Eu peço muita, mas muita atenção, tá? Em relação à alternativa C e à alternativa A. Vocês, para isso, vocês vão consultar a lei de execução penal para essa questão. Mas principalmente prestar atenção no material escrito que eu mandei para vocês e saber que a questão da falta grave, o que ela pode constituir para a progressão de regime do preso. Tá, a questão número 2, que fala sobre uma menina de 14 anos de idade que acusa um rapaz, Gil, de 18 anos, de ter participado de crime de natureza sexual consistente em conjunção carnal forçada, ou seja, estupro, no último aniversário da jovem. Eu quero que vocês prestem atenção na Lei 8072 de 92, que é a lei, aliás, de 90, que é a lei de crimes hediondos. Por ela que vocês vão saber interpretar e fazer essa questão no que concerne a meios de pena, mas principalmente lembrar daquela prerrogativa de que simplesmente o fato do crime ser hediondo não constitui que a pessoa tem que cumprir a pena toda em regime fechado, tá? A questão 3 fala sobre regime inicial de cumprimento de pena. Vocês vão apelar para o artigo 33, ok? Mas principalmente prestar muita atenção na alternativa A. Muita atenção na alternativa A, tá? E também atenção na alternativa D. Bem, a questão 4, é preciso que vocês consultem a parte especial do Código Penal. Isso vai ocorrer várias vezes durante o nosso curso. Não se espantem em relação a isso, tá? Na verdade, trata de algo que vocês também vão ter que utilizar o artigo 33. É muito importante. O artigo 33 resolve completamente a questão 4. A questão 5 é a mesma coisa da questão 4. Vocês vão consultar o artigo 33, que é o mais importante para nós nessa fase, tá? A questão 6, eu gostaria que vocês prestassem atenção tem um enunciado maiorzinho, na pena que foi fixada ao autor do fato aí, o Ricardo, tá? Que são 8 anos de reclusão, depois para 9 anos, na verdade são 9 anos, tá? São questões meramente retóricas, existe uma lógica e não tá difícil, existe uma lógica, que também vocês vão encontrar nos paradigmas do artigo 33. Mas prestar atenção naquilo que eu falei a respeito dos crimes que são considerados hediondos, tá? A questão 7 vai falar sobre as penas privativas de liberdade, tá? Essa questão tá bem fácil, o aluno que tiver um pouco de domínio vai chegar e vai entender de cara, tá? E muita atenção à alternativa C. 8. Assinale a alternativa correta. Então, vocês vão analisar aqui, tá? Meramente retórica, as espécies de pena, meramente retórica e principiológica, ou seja, está inserida naquele contexto introdutório que a gente já tem algum tempo já, tá? Muita atenção às questões retóricas, aquela introdução que foi feita e tudo. Mas vocês têm material escrito para isso, tá? A mesma coisa a questão 9. Mas a questão 9, ela se relaciona muito à questão dos crimes hediondos e se relaciona também mais uma vez ao artigo 33, ok? A questão 10, ela também trata de paradigmas principiológicos, daquela introdução, tá? Mas eu gostaria de que vocês prestassem atenção na questão 10, que é uma dica fundamental. Se a questão se a alternativa tiver muito longa e muito sem sentido, gostaria que vocês
pensassem que tem alguma coisa errada ali, que não dá para confiar nessa alternativa. É a dica que eu dou, tá? A questão 11 diz respeito meramente à pena privativa de liberdade. Sempre que tiver alguma coisa relacionada à jurisprudência pura, desconfiem. Essa é a dica que eu passo para vocês em relação à questão 11. Em relação à questão 12, que vocês vão marcar correta sobre as PPLs, ou seja, as penas privativas de liberdade, tá? Mais uma vez vocês vão ter que fazer cálculo, não é um cálculo matemático, mas é uma questão de lógica, interpretando uma situação em concreto, tá? Relativa ao artigo 33 e seus desdobramentos. Bem, aí a questão 13 vai exigir um pouco mais de conhecimento relativo à questão de PRD, que é a nossa matéria, pena restritiva de direito, que é a nossa matéria de agorinha mesmo. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção no que vai dizer a continuação desse vídeo, tá? É muito importante. Penas restritivas de direito. Observem, por favor, o artigo 39 e 40. Bem, a questão 14 é, mais uma vez, dentro daquilo que eu estou falando há tempos. O artigo 33, dentro de uma situação mais ou menos em concreto. Né? Vocês vão fazer um jogo lógico ali para saber o que está certo e o que está errado. Ok? 15. Alternativa incorreta em relação a aquela questão principiológica e introdutória, tá? Que a gente fala sobre os tipos de pena existentes no nosso sistema. Muita atenção a isso. A última questão, que é a questão 16, existe um caso concreto mesmo, de verdade, atenção, né? Principalmente ao artigo em que há enquadramento e principalmente ao tanto de pena que a pessoa foi condenada. Muita atenção, vocês, por favor, consultem a Lei de Execução Penal em relação às mulheres. Assim também, muita atenção ao artigo 37 do Código Penal. Basicamente é isso. Tá? Alguma dúvida, vocês vão estar com plena consulta e eu creio sinceramente que vocês não vão ter maiores problemas, tá? Mandem somente o nome e o gabarito naqueles moldes que vocês já sabem. Continuando, vamos falar sobre o nosso conteúdo de hoje, lembrando que eu vou postar material escrito no WhatsApp, então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Vamos falar sobre o artigo 37, que fala sobre o regime especial relativo a mulheres. Tá? As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando os direitos à sua condição pessoal, ou seja, se é mãe, a idade do filho principalmente, tá? Mas, principalmente relacionado à Lei de Execução Penal, em que há uma limitação, né, relativa à questão de amamentação e sustento dos filhos. Mas eu gostaria que vocês observassem, eu não costumo cobrar isso em prova, a questão dos filhos menores de 12 anos, tá? Os filhos menores de 12 anos, as mulheres que porventura têm filhos menores de 12 anos, cuja guarda pertence a elas e cujo sustento é determinado a elas, elas têm um regime diferente de progressão de regime e que é observado em menos tempo em cada regime, assim como, conforme for a situação, ela pode ser submetida mais facilmente ao regime domiciliar, ok? Os direitos do preso é muito simples. Você vai entender a questão dos direitos do preso presente no artigo 38 de uma forma eliminatória. Quando a pessoa é presa e condenada de forma definitiva, o que vai de fato ser suspenso enquanto direito da pessoa é a liberdade, obviamente, e os direitos políticos. Fora isso, todos os outros direitos, considerando propriedade, vida,
propriedade, vida, integridade física, tudo mais que a Constituição determina para todo e qualquer cidadão, independente de qualquer coisa, vai se preservar para esse preso. Portanto, voltemos aqui, o que fica suspenso quando, ou seja, o que o condenado não tem direito enquanto ele estiver cumprindo pena, simplesmente são duas coisas, a liberdade e os direitos políticos, ou seja, se candidatar e votar. No mais, e isso quando tem condenação transitada em julgado, porque se ainda for preso provisório, continua com as mesmas prerrogativas de qualquer pessoa, isso é muito importante citar. Então, vamos entender novamente. Se um condenado com pena transitada em julgado, né, condenação transitada em julgado, esse condenado, ele, com exceção da liberdade dos direitos políticos, todos os outros direitos concernentes a qualquer cidadão, qualquer pessoa, permanecem. Isso é muito claro, isso está presente na lei de execução penal. Bem, gente, agora nós vamos tratar de uma coisa muito importante, que são outro tipo de pena. A gente já viu a pena privativa de liberdade, como ela funciona, a questão de regimes e tudo. E agora a gente vai falar sobre as penas restritivas de direito, que a gente vai tratar carinhosamente de PRD. Então, quando vocês ouvirem eu falar PRD, saibam que PRD significa pena restritiva de direito, tá? A pena restritiva de direito, ela só é prevista diretamente se você for se amparar no Código Penal somente, você vai ver que o Código Penal não determina de uma vez a pena restritiva de direito. Então, de acordo com os paradigmas do Código Penal, a pena restritiva de direito, ela é uma pena substitutiva, dependendo das circunstâncias que vocês vão saber agora mesmo, tá? Ela pode ser, ela vai substituir a pena privativa de liberdade, porque existe uma política que deve se evitar ao máximo que as pessoas vão cumprir pena na cadeia, presas, né? Então, nós vamos encontrar isso aí, lembrando que o Código Penal não determina de uma vez, mas sim trata como se fosse uma pena substitutiva de acordo com alguns requisitos que nós vamos estudar. A legislação que determina diretamente a pena restritiva de direito é o Código Brasileiro de Trânsito, né? Então vamos entender o seguinte: a doutrina trata a pena restritiva de direito como uma pena alternativa. Quando a gente fala em alternativa, você tem que entender, né, porque é uma coisa ou outra. É alternativa porque evita a prisão, assim como a pena de multa também pode ser entendida nesse juízo, tá? Nessa ideia. Nós temos que entender que existem diversos tipos de pena restritiva de direito, ou seja, restringe algum direito seu que não seja liberdade. Algumas dessas penas restritivas de direito, elas são pecuniárias, ou seja, significa pagar alguma coisa ou dar alguma coisa. Mas isso vai se diferenciar da natureza das penas de multa, porque as penas de multa envolvem dinheiro, entretanto tem outra natureza jurídica, tá? A pena de multa é só dinheiro. A pena restritiva de direitos, a PRD, ela determina outras situações também, tá? Mas em alguns casos ela pode ser pagamento de alguma coisa ou a obrigação de dar alguma coisa. Por isso que ela é entendida como pecuniária, porém, repito, ela não tem a mesma natureza jurídica da pena de multa. Muita atenção em relação a isso, tá? Bem, elas substituem a pena privativa de liberdade aplicada na sentença condenatória, desde que preenchidos os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, né? Em regra são genéricas, ou seja, podem ser aplicadas em substituição a qualquer espécie de crime, obedecidos os requisitos de tal artigo. Mas 3 penas restritivas de direito são específicas, ou seja, são aplicadas a certos crimes. São elas: proibição do exercício de cargo ou função pública, que é relativa aos crimes contra a administração pública, tá? Proibição do exercício de atividade só para crimes cometidos no exercício de determinadas profissões e atividades. Suspensão da habilitação para dirigir só relativo a crimes do Código Brasileiro de Trânsito, tá? E quais são os requisitos para que substitua
para que se substitua a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Tá? A primeira coisa é observar o quantum da pena que foi prolatada na sentença, desde que ela não exceda 4 anos, salvo se o delito for culposo. Mas dificilmente um delito culposo passa 4 anos. Mas se acontecer, o delito culposo também pode aceitar essa substituição. Mas se o delito for doloso, a pena não pode ultrapassar 4 anos. O segundo requisito é que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça. Isso é determinante, isso é extremamente importante, porque o crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa exclui a questão da substituição, pelo menos em tese, tá? Principalmente, isso é muito... Vocês lembram quando eu falo assim, olha gente, o nosso sistema penal, ele perdoa qualquer coisa, mas ele não perdoa reincidência? Então, nós vamos encontrar reincidência aqui de novo. Por quê? Se o réu for reincidente em crime doloso, não é reincidente em crime culposo, é reincidente em crime doloso, ou seja, uma condenação transitada em julgado em crime doloso e outra, né? Ou seja, se a pessoa já foi condenada, transitada em julgado por crime doloso e aquela condenação ainda persiste, ou seja, ainda não foi excluída do sistema, né? Segundo os paradigmas do artigo 63 e 64, nós vamos estudar ainda lá daqui a pouco, tá? Então, a pessoa não pode ser reincidente em crime doloso, ok? E não pode ser reincidente específico em crime culposo. O que é reincidente específico? Que praticou 2 vezes e foi condenado, né? Praticou e foi condenado de forma definitiva num crime doloso X, num crime culposo X, e depois vem a praticar o mesmíssimo crime culposo também. Tem que ser o mesmo tipo penal, o mesmo parágrafo, o mesmo inciso, se for o caso. Aí também isso vai excluir a possibilidade de substituição da pena, tá? Fora isso, existem as condições relativas ao sujeito, que a gente está cansado de saber que são as condições de cunho pessoal. Antecedentes, a questão da culpabilidade, como tudo aconteceu, a personalidade, a conduta social, que autorizem essa substituição, tá? O tráfico, me perdoem, os crimes contra as mulheres em que haja condenação maior que 4 anos também não, aliás, os crimes contra as mulheres dolosos, tá? Em que haja uma condenação que vai a 4 anos, vai de 2 a 4 anos, também não permitem a inclusão aí, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, tá? Muita atenção a isso. Se por um acaso existe uma possibilidade dessa substituição de pena, tá? Se acontecer da pessoa estar submetida, ela já teve esse benefício de substituição da sua PPL por uma pena restritiva de direito, o que acontece? Ela teve essa possibilidade, ela está usufruindo disso, são restrições que são simples de cumprir, na prática mesmo é ir lá assinar alguma coisa, né? Ou cumprir alguma atividade. Dentro disso está proibido de permanência na rua depois de 10 horas da noite, da pessoa se retirar da comarca, ela tem que comunicar o juízo de execução. Existe também a questão, né? A gente está falando aqui de proibir de frequentar determinados lugares que não são apropriados para quem quer se reabilitar, né? Enfim, mas se a pessoa descumpre isso, ela, se isso for levado a termo, ou seja, se for levado a conhecimento do juiz de execução que está tratando disso, ele vai analisar o caso em concreto e se ele observar que aquilo foi de fato uma falta grave, que aquilo está comprometendo a execução da pena, o juiz pode reverter a pena restritiva de direito para a pena privativa de liberdade. Então, se a gente tem essa linha de raciocínio simples, a gente tem que imaginar o seguinte: se alguém está usufruindo de uma pena restritiva de direito, vai na rua, né, lá e tal, qualquer hora, pratica um crime, obviamente comprovado que foi realmente a pessoa que praticou o crime, isso chega no conhecimento do juízo de execução,
obviamente, esse benefício de estar cumprindo uma pena restritiva de direito ao invés de uma pena privativa de liberdade vai ser revertido, ou seja, a pessoa que estava lá, de certa forma, gozando desse benefício de estar fora da cadeia, pode ser submetida, sim, à pena privativa de liberdade, tá? Bem, gente, só para fazer uma complementação, essas penas restritivas de direito, principalmente quando elas dizem respeito a questões pecuniárias, o juiz deve observar as condições econômicas do condenado, tá? Bem, como se sabe, a pena alternativa até 4 anos, tá? Aí a lei acabou estabelecendo um rol muito diverso e variável de beneficiários, né? Porque a maioria, se você for parar para pensar, existe uma grande quantidade de pessoas que estão aí dentro dessa linha de condenação até 4 anos, tá? Por isso que existe essa lógica econômica e tudo. Vai desde quem recebeu um dia de prisão até 4 anos, né? Visando evitar injustiças, o Código Penal separou tais condenados em 2 classes, tá? Uma classe que a gente vai observar se a pena imposta for igual ou inferior a 1 ano, tá? Se a pena for igual ou inferior a 1 ano, já substitui de uma vez por uma pena de multa ou por uma leve restritiva de direito, tá? Existe uma segunda classe que é se a pena a qual a pessoa foi submetida, né, for maior que 1 ano e não ultrapassar 4, o juiz poderá aplicar 2 restritivas ou uma restritiva mais multa. Mas lembrem-se, tudo isso que eu falei é uma prerrogativa do juiz. O juiz, ele pode fazer, ele não é obrigado, tá? Voltando aqui, sempre lembrando da questão econômica de cada condenado. A gente sabe que a população que está submetida às leis penais aqui no Brasil é uma população de fato muito carente, tá? E de fato o legislador tinha que fazer essa separação, tinha que fazer essa distinção, porque uma coisa é você ser condenado a uma pena ridícula de 1 ano, né? E isso inclusive é praticamente insignificante para o sistema, tá? E também existem alguns crimes, nós vamos estudar de forma específica, que são enquadrados na Lei 9099, de 95, é chamada Lei dos Juizados Especiais, em que qualquer um que pratique crime cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos, já vai direto para a Lei 9099. Vai fazer o quê? Uma transação penal. A transação penal, ela não continua o processo, ela é apenas um acordo, que consiste no seguinte: você vira para o promotor e o juiz consente, né? Falando o seguinte: eu pratico alguma restrição de direito